Nenhum nome foi mais estudado na ciência política nos últimos anos do que o do controverso Steve Bannon. No fim de outubro, o Bannon deixou a prisão nos Estados Unidos depois de cumprir pena de 4 meses, julgado por descumprir ordens judiciais na investigação sobre o ataque ao Capitólio, em janeiro de 2021. Bannon é o nome por trás da eleição que consagrou Donald Trump nas urnas dos Estados Unidos, em 2016, com métodos pouco ortodoxos, como inflar o discurso nacionalista, estimular o pânico moral e abertamente falar de racismo, misoginia e xenofobia. Ele articulou uma das campanhas mais sujas e raivosas, estimulando Trump a fazer ataques à candidata democrata Hillary Clinton. Com a vitória da dupla Bannon-Trump, o assessor político passou a ser exaltado na extrema-direita e participou de uma série de eventos internacionais para ajudar a organizar esse grupo político. Na Europa, onde ele passou a morar, deu apoio a políticos como Matteo Salvini, na Itália, Viktor Orbán, na Hungria, e o Partido da Independência do Reino Unido, de extrema-direita, onde muitos membros apoiaram abertamente o Brexit. Aqui no Brasil, Bannon passou a ter relações diretas com Eduardo Bolsonaro, filho de Jair, e atuou como um conselheiro informal da campanha de reeleição do ex-presidente. Quinta-feira, 7 de novembro de 2024. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast em Detalhes. Aqui, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Eu vou conversar com o professor Davi Nemer, que é pesquisador na Universidade da Virgínia também, além de professor lá, e especialista em antropologia da tecnologia. Davi, obrigada por aceitar o convite. Bem-vindo mais uma vez. Olá, Gabi, é um prazer enorme estar aqui de volta com você e com os ouvintes aqui do ICL. Prazer te receber. Acho que a gente pode começar essa conversa trazendo um pouco das consequências da saída do Steve Bannon da prisão na véspera das eleições, né, americanas. Foram 4 meses ali de prisão, por ele não ter entregado documentos, também se recusar a fazer um testemunho, né, testemunhar na investigação do Capitólio. Aqui para dar um contexto, ele foi conselheiro também do Donald Trump, é um dos articuladores muito conhecidos da extrema-direita no mundo todo, e ele chegou a sair até brigado da Casa Branca na gestão do Trump. Como é que está a relação deles hoje, se você puder explicar um pouco sobre isso? Olha, a relação dele com o Trump hoje não está das mais suaves, né, das melhores. Ele sai da cadeia e quando ele estava preso, ele esperava mais um apoio do Trump, uma pressão maior para que ele fosse solto mais cedo, e isso não aconteceu. Tem uma relação estremecida, mas é uma relação de conveniência ali hoje em dia, né? O Bannon precisa do Trump, porque o Bannon vê através do Trump como uma ferramenta para materializar muito ali do imaginário de uma América que o Bannon tenta materializar o tempo todo através de políticas extremamente racistas, misóginas, e o Trump vê no Bannon uma pessoa que consegue manipular e controlar as massas. Ele tem um podcast, um videocast chamado War Room, que tem penetração pelos Estados Unidos inteiro, é ouvido por diversas pessoas e tem sido uma ferramenta, infelizmente, muito importante para o convencimento do eleitor nos 4 cantos dos Estados Unidos para votar no Trump. Então, hoje eles não têm uma relação, vamos dizer assim, de amigos, como eles tinham no passado, mas cada um entende da importância do outro e do porquê que um não vai atacar o outro, né? Do porquê que é importante para cada um ter essas figuras ainda ativas e materializando ali as suas próprias políticas, seja de negócio, seja de política pública, por exemplo. E sobre as declarações, assim que ele saiu da prisão, ele
já quis colar uma imagem de vítima, né? O que é um discurso muito comum na extrema-direita. O próprio Trump faz isso. Aqui no Brasil a gente tem o exemplo de Bolsonaro e de outras figuras também, mas já se colocando como um prisioneiro político. Eu queria que você falasse um pouco também dessa estratégia, mais uma vez, sendo colocada nessas eleições. É uma narrativa que a extrema-direita adora, né? A gente vê muito isso no Brasil, com as pessoas que foram presas depois do ataque terrorista em Brasília, se chamam de prisioneiros políticos. E ele também abraça essa narrativa, porque no entender dele, ele acha que todas as ações, independente de elas serem legais ou ilegais, estão para o melhoramento da nação. Ou seja, para ele tudo é necessário para que a América vire essa América imaginária dele, ou seja, uma América branca, sem imigrantes, onde que os homens lideram, né, os cargos principais da nação. Então, tudo que ele faz, ele entende que é necessário para uma América melhor. Né? E, por exemplo, ele foi um dos arquitetos dos ataques terroristas do 6 de janeiro, e ele, né, foi um dos motivos dele ter sido preso por não estar cooperando com a comissão especial do Congresso, e ele vê ali como uma ferramenta principal, né, essa ferramenta de manobra principal para tomar o poder e para ficar no poder. Né? Quando ele sai e faz esse papel de vítima, vamos dizer assim, uma cutucada no Trump, porque ele achava que o Trump ia sair mais a sua defesa. Só que o Bannon, ele não é uma pessoa benquista no Partido Republicano. Na verdade, o Partido Republicano está bem rachado com a escolha do Trump. Tem os republicanos tradicionais que seguem os valores conservadores, sabe lá quais são esses, mas que seguem os valores conservadores, que não identificam com os valores passados por Trump, né? E o Trump consegue sequestrar boa parte do Partido Republicano porque ele é o único que consegue eleger candidatos hoje, né? Os candidatos que seguem essa linha trumpista, essa linha mais extremista, é que consegue se eleger. Então, o Partido Republicano se sente refém, né, do trumpismo, e essas pessoas que são críticas do trumpismo também são críticas, né, do Steve Bannon por ter favorecido o Trump, ou até mesmo criado esse que a gente chama em inglês, né, de playbook, ou seja, essa guia de como seguir uma política extrema para angariar votos através de populismo, enfim. É interessante quando você coloca esse discurso, perceber como ele está alinhado com a extrema-direita, com o discurso que a extrema-direita faz aqui no Brasil, né? Os parlamentares daqui, por exemplo, costumam dizer que é uma democracia relativa. O Steve Bannon vai, quando ele sai da prisão, e diz que não existe governo, existe um regime, que as eleições foram roubadas em 2020. Então, tudo isso faz parte de um discurso, de uma estratégia do Bannon. Eu queria que você contasse um pouco da história dele, porque é uma história interessante, porque a família dele, os pais dele, apoiavam o Partido Democrata e, mais do que isso, até na época, as eleições do John Kennedy. Então, ele seguiu por um caminho, enveredou por um caminho completamente diferente da família dele, né, Davi? Exato. O Steve Bannon, ele é meu vizinho aqui, ele é de Richmond, na Nasceu na Virgínia. Virgínia também, né? Né? Estou aqui em Charlottesville, é aqui do lado. E aqui na Virgínia, é importante falar isso, porque a Virgínia, ela foi o grau zero, né? Ou seja, o campo de batalha da Guerra Civil. Então, muito daquele imaginário confederado ficou muito enraizado aqui. Foi um dos motivos, por exemplo, do Olavo de Carvalho ter escolhido a Virgínia para morar. Ele também morava nos arredores de Richmond, porque aqui se planta muito esse imaginário, né? A terra de Thomas Jefferson. Aqui a Universidade da Virgínia, onde eu sou professor, foi fundado por Thomas Jefferson, né? Então esse ideal iluminista, mas que ao mesmo tempo tenta promover ideais conservadores. Então ele vem muito nutrindo esse tipo de sentimento que é muito comum aqui na Virgínia, né? Há um sentimento
um sentimento derrotista, mas ao mesmo tempo de vontade de trazer essa América que uma vez eles imaginaram, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Esse imaginário, porque na verdade essa América que eles imaginam nunca existiu e nunca vai existir. Mas enfim, isso é importante falar porque daqui ele começa a nutrir esses sentimentos, ele vai para fazer faculdade aqui na Virginia Tech, que é a universidade rival aqui da minha. Estou aqui na Universidade da Virgínia, ele foi para a Virginia Tech. Depois ele faz um mestrado na Georgetown, que é uma universidade super reconhecida, privada, ali em Washington, D.C., e depois faz um MBA em Harvard. Ou seja, uma pessoa extremamente letrada, com acesso a boa educação, e é isso que dá a ele o primeiro acesso a essa rede que ele consegue depois capitalizar em cima. Né? Ele começa, por exemplo, trabalhando no sistema bancário, né? Ele trabalhou no Goldman Sachs, também foi conselheiro financeiro, abriu uma empresa nesse sentido, e aí ele entrou mais na questão da indústria da mídia, e é ali que ele funda o Breitbart. Do Breitbart, realmente, ele consegue expor ali todos os seus valores, no sentido em que era preciso fazer uma mídia que não fosse comprada, não fosse controlada por bilionários. Aí ele começa a expor um pouco desses sentimentos que os judeus que controlam, né, as grandes mídias do mundo. Então é preciso ter uma mídia de resistência, e a Breitbart sai, né, com esse sentimento. Então ele começa a publicar bastante coisa extremista, antissemita, conteúdos que até ali, a primeira campanha de Trump, foi o que impulsionou bastante o Trump, né? Com Já que ele certeza. consegue trazer um público que não estava muito exposto, já que em 2016 a gente falou muito daquele voto envergonhado, né? Justamente eram essas pessoas que se sentiam oprimidas pelo sistema, mas são pessoas que eram, na verdade, favorecidas e privilegiadas pelo sistema, mas não se sentiam representados. Então, a Breitbart consegue ser esse canal de capitalização, né, desse eleitorado mais ferrenho, mais extremista do Trump, e que é quem tem mais vontade e motivação de ir para as ruas para protestar a favor do Trump, para mostrar apoio. E daí a gente vê ramificações saindo, né, seja pelo QAnon, que é aquele grupo de conspiração, outros grupos mais extremistas que consomem muito esse tipo de conteúdo. E aí, com essa evidência toda, né, o Trump vê a importância que ele tem de manipular massas e de trazer massas a favor dele. Ele é chamado para ser um estrategista da campanha de Trump. Trump leva as eleições justamente em cima desse mesmo tipo de discurso de ódio que era muito visto no Breitbart. Uma vez eleito, o Trump ele assina uma ação executiva, ou seja, uma ordem executiva, nominando o Steve Bannon como um assessor de segurança nacional. E é daí que a gente começa a ver essas políticas extremamente racistas, como realmente materializar, né, a construção do muro, aqueles travel bans, né, ou banimento das viagens de países africanos, por exemplo, Somália e tal. Nessa época que a gente vê o Trump falando que, na verdade, o tipo de imigrante que ele quer é um imigrante da Noruega. A gente sabe muito bem o que significa, né? Ele quer aquele imigrante, aquele ideal no imaginário dele, que é o branco, o educado, como se isso não fosse possível em outros lugares do mundo, mas nesse imaginário deles não tem. Então, todas as políticas mais extremismo e racistas, a gente vê o Steve Bannon por trás deles, né? E o Bannon, ele, como a gente fala muito, né, o playbook do Bannon, ele promovia muito essa guerra cultural, né? Essa guerra antigênero. Essa guerra antigênero, na verdade, é tudo que envolve políticas de proteção de pessoas trans e de mulheres também.
a ponto que a gente vê o Trump sendo responsável por indicar, aqui não se chama ministro, né, mas os juízes da Suprema Corte, que foram escolhidos a dedo para justamente barrar, né, ou derrubar o Roe versus Wade, que era a lei que garantia o acesso, né, das mulheres a seus direitos reprodutivos e ao aborto. Como se ele consegue acabar com isso. E isso, novamente, faz parte dessa guerra cultural que o Steve Bannon sempre promoveu. E, mais para o final do governo Trump, eles brigam porque o Bannon tem um entendimento que o Trump precisa ser mais extremista, só que, ao se tornar mais extremista, o Trump perde apoio popular. É claro que ele vai ter sempre os mais extremistas o apoiando, mas o extremismo mesmo não é muito atrativo para o americano, para o cidadão comum. Mesma coisa no Brasil. Toda vez que a gente via o Bolsonaro esticando a corda, como a gente falava aí no Brasil, ele perdia apoio popular, né? Saíam aquelas pesquisas e mostravam que ele não tinha tanto apoio. Quando ele moderava mais, ele tinha mais apoio, mesmo aqui nos Estados Unidos. Então, entre outras coisas, né, esse enfrentamento deles fez com que o Steve Bannon saísse do governo e logo quando ele saiu, ele coloca como missão virar a Europa, porque dentro desse pessoal, né, que está nessa guerra cultural, eles entendem que todo o progressismo, todas essas políticas que eles chamam de identitárias, na verdade, vêm da Europa. Então é preciso tornar a Europa um pouco mais conservadora, enfim. E aí ele foca na Itália, com o Matteo Salvini. Matteo Salvini, ele ganha uma primeira eleição como primeiro-ministro e depois perde. Depois o Steve Bannon tenta na Suécia, ele tem algumas vitórias, poucas, no Congresso, né, Nacional, mas não tem vitória expressiva. Tenta na França com a Marine Le Pen, também não ganha. Então, assim, por mais que no Brasil a gente tenha uma ideia do Bannon ser poderoso, porque ele é associado à figura do Trump, ele coleciona muito mais derrotas do que vitórias. A vitória mais expressiva dele realmente foi o Trump. É claro que ele fica com né, com essa ideia de ser homem forte, porque ele causa muita confusão, né? Ele causa muita, ele desperta muito essa raiva, esse embate, e isso transfere para ele essa ideia de que ele é um homem vigoroso, né, que vai para a luta, mas que na verdade não vai e, novamente, coleciona muito mais derrotas do que vitória. É interessante, você trouxe vários pontos aqui da história dele. Davi, o Breitbart News acho que é um dos pontos principais, porque ali naquele momento foi quase que um ecossistema novo de mídia que era relativamente novo, surgindo ali como uma influência muito forte no comportamento do eleitor nos Estados Unidos, e aquilo depois foi espraiando. Nessa época também tinha um radialista que estava apoiando muito as ideias da extrema-direita, o Rush Limbaugh, também tinha o Breitbart, tinha a Fox News já, que é uma rede de TV, mas tudo isso foi algo que foi se espalhando ali e fazendo a cabeça dos conservadores, né, entrando na mente das pessoas. E também um outro ponto importante da carreira dele foi quando ele trabalhou na Cambridge Analytica, né, que era uma empresa de consultoria política e que teve envolvida num escândalo muito grande, ficou conhecida pelo escândalo numa coleta de dados de milhões de pessoas no Facebook para fins eleitorais. Isso também foi super importante quando a gente pensa na trajetória dele. E aí você já puxou um fio importante, que é o efeito que ele tem, que não é assim tão forte, mas que acabou sendo uma articulação com outros países também.
Em 2022, até houve uma relação ali, uma estratégia do Bannon que ecoou no Brasil, ecoou principalmente quando a gente pensa no Eduardo Bolsonaro como essa figura de, vamos dizer assim, ser o fio de ligação entre o Brasil e outros países da América Latina e no mundo da extrema-direita. Ele virou esse articulador, né, o Eduardo. E o Bannon, ele se posicionava também a respeito disso, chegou a chamar o Lula de criminoso na época, dizer que o Bolsonaro venceria, e o discurso era o mesmo e que foi usado aqui no Brasil, que se o Bolsonaro não vencesse é porque ele foi roubado, não tinha outra alternativa, né? Porque ele foi roubado nas urnas, tinha aquela falácia também das cédulas de papel, tudo isso foi utilizado no discurso do Bannon. Eu queria que você contasse um pouco da relação entre o Bannon e a América Latina, principalmente o Brasil, e também um pouco essa relação que passou ali pelo Olavo de Carvalho, que foi muito utilizado como um guru, e ainda é, né, um guru da extrema-direita no Brasil. Sim, é uma relação, Gabi, que é muito mais de um lado do que do outro, né? Ou seja, é muito mais a extrema-direita brasileira, através do Eduardo Bolsonaro, querendo trazer o Steve Bannon o tempo todo para o Brasil. E o que significa trazer o Steve Bannon? É trazer justamente esse playbook dele, ou seja, esse guia de como gerar populistas, fascistas, para se eternizar no poder. Em 2018, a campanha do Bolsonaro fez um convite oficial para o Steve Bannon para fazer parte, para ser ali o arquiteto, né, da campanha de Bolsonaro. O Steve Bannon negou o convite porque ele já estava envolvido nessa empreitada de virar a Europa, ou seja, já estava trabalhando com grupos locais na Europa, porque esse era o objetivo principal dele no momento, mas que simpatizava pela linha ideológica e que se colocava ali à disposição, mas que nunca trabalhou de fato ali em 2018 na campanha de Bolsonaro. Com o Bolsonaro eleito, é claro que o Steve Bannon vê um interesse um pouco maior no Brasil, porque o ser presidente do Brasil, que é um país, né, a quarta maior democracia do mundo, tem o seu valor e poderia-se ter o Brasil como um grande laboratório da extrema-direita mundial. Então, o Steve Bannon, ao criar, né, junto com diversas figuras da extrema-direita, o CEPAC, que é uma conferência da extrema-direita, coloca ali, convida, né, o Eduardo Bolsonaro como embaixador no Brasil. Então, o Eduardo Bolsonaro traz o CEPAC para o Brasil, onde que, né, traz diversas figuras da extrema-direita para palestrar, para conversar, né, para colocar em dúvida, em xeque, sistemas eleitorais, enfim. E o Steve Bannon fica por trás de diversas arquiteturas aí desses congressos. O Steve Bannon nunca se viu muito interessado no Brasil, por mais que ele entendesse que o Brasil poderia ser um espaço, né, de um laboratório para a extrema-direita, mas ele nunca se viu pessoalmente interessado nas questões do Brasil. Novamente, ele se alinhava por questões ideológicas, mas nunca trabalhou de fato ali. Outra figura, né, como você mencionou, Gabi, que tentou o tempo todo se aproximar dele foi o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho vem também nesse mesmo pensamento, por isso que ele se instalou aqui na Virgínia, trazendo esse ideal, né, de uma sociedade perfeita que seguisse aí os preceitos dos confederados, né, na época nos Estados Unidos, antes da Guerra Civil. E são valores que tanto o Bannon e o Olavo de Carvalho compartilhavam. Não se tem muitos registros de colaboração entre os dois. Sabe-se que o Olavo de Carvalho replicava muito dessas guerras culturais, desse playbook do Bannon, e fazia essa tradução para o Brasil, né? O Olavo de Carvalho foi responsável por traduzir diversos autores americanos que promoviam esse tipo de sentimento, né, da guerra cultural, da guerra anti-trans, anti-direitos humanos, enfim. E eram autores e pessoas que sempre circulavam com o Steve Bannon. Então, o Olavo traz, né, através ali dos seus cursos de filosofia,
há quem conteste, né, que era de filosofia, mas enfim, eram cursos dele, e ele abriu um grande negócio de bibliotecas, onde que esses extremistas abriam bibliotecas e vendiam os livros que o Olavo empregava nos seus cursos, e era um grande negócio, já que o Olavo falava, olha, vocês vendem os livros e eu dou o mercado que vai comprar para vocês, que são meus alunos dentro desse meu curso de filosofia. Então ele consegue influenciar o Brasil nesse sentido, indiretamente, mas diretamente o Steve Bannon teve pouca influência de cooperação, principalmente. Não foi nem a primeira vez que ele foi preso agora. Teve uma fraude milionária na época da campanha do We Build the Wall, que é Nós Construímos o Muro, o fundo para arrecadar doações para a construção de parte daquele muro, que era uma promessa de campanha do Trump na fronteira dos Estados Unidos com o México para impedir imigração. E ele acabou saindo, pagando a fiança, mas houve uma consequência ali para a imagem dele, tanto que o Trump tentou se dissociar da imagem desse fundo na época, né? E eles arrecadaram mais de 25 milhões de dólares, tinha a promessa de que essa arrecadação, esse dinheiro 100% desses recursos iam para a construção do muro, só que depois uma investigação apurou que ele e outros acusados estavam usando para bancar gastos pessoais também. Quando o Bannon se coloca como essa vítima do sistema, quem o apoia entende que é o sistema querendo acabar com o movimento MAGA, né, que é o Make America Great Again. Então, as pessoas que vão apoiá-lo, vão apoiar o Trump, jamais vão vê-lo como um criminoso, e sim como uma vítima do sistema corrupto, do Deep State, né, do Estado profundo, que quer acabar com o Trump e seus aliados a qualquer custo. Davi, quero muito agradecer a sua presença aqui. É sempre um prazer conversar contigo. Davi Nemer é professor e pesquisador na Universidade da Virgínia, especialista em antropologia da tecnologia. Obrigada. Espero te receber de novo em breve. Um beijo, querido. Até mais. Obrigado, Gabi. Às ordens. Um beijo. Tchau. Quero lembrar você, nesse final de episódio, que a gente vai ter uma nova turma de formação de empreendedorismo aqui no ICL. Então, o Empreendedor Mestre está abrindo mais uma turma de inscrições, a terceira turma que vai acontecer aqui. E a aula inaugural vai ser com o Edu Moreira. A gente vai ter essa aula no dia 14 de novembro, às 8 horas da noite. O dia 14 vai ser uma quinta-feira, então anota aí na sua agenda e acesse em detalhes ICL para garantir sua vaga. A primeira aula vai ser gratuita e é um curso inédito para quem quer empreender aqui. Então, obrigada a você que ficou comigo aqui até o final. Você acompanha agora o Mercado Investimentos, na sequência o Rolê ICL, e nas plataformas de áudio você pode ouvir em detalhes em qualquer momento do seu dia. Tchau, tchau. Até amanhã. A Universidade de Harvard fez uma pesquisa que tem um resultado interessantíssimo. Uma história bem contada tem a possibilidade de aumentar em até 50% as vendas em relação a uma história mal contada de determinado produto. Mas não é só a venda de um produto que uma história bem contada pode ajudar. Ela pode ajudar as pessoas a se engajarem numa causa. Ela pode ajudar as pessoas a fazerem uma revolução. O poder das histórias é muito grande. E é por isso que no dia 14 de novembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai lançar a nova turma do Empreendedor Mestre com a aula O Segredo das Vendas e da Persuasão. Como contar uma história que pode melhorar suas vendas, melhorar o engajamento das pessoas e te fazer alcançar o seu objetivo. Se inscreva agora gratuitamente nessa aula histórica e imprescindível. E no dia 14 de novembro a gente está junto. Um abraço.